Dizem que existem símbolos tão antigos que antecedem a criação do próprio tempo, menos marcas vivas, pulsantes, que não foram desenhadas por mãos humanas. Entre eles, havia um que ninguém ousava mencionar, pois não era apenas proibido, era condenado. Chamavam-no de o selo do horizonte partido. Um símbolo que, segundo antigas escrituras esquecidas, foi criado pelos próprios anjos caídos no momento da rebelião celestial, quando o céu rachou como vidro e deles escorreu o primeiro pecado, o primeiro grito de ódio, a primeira lágrima de luz negada. Esse símbolo não deveria ser visto, muito menos tocado, e jamais usado. Mas alguém o descobriu, e ao tentar usar o que não compreendia, despertou quem nunca deveria ter sido acordado. Luan de Moura nunca acreditou em nada espiritual. Era cético desde criança, mas isso não o impediu de se tornar obcecado por livros antigos e textos que o resto do mundo preferia esquecer. Seu quarto era um museu do proibido. Grimórios, páginas arrancadas de manuscritos, desenhos feitos por mãos perturbadas, símbolos que pareciam vivos no papel. Tudo começou quando sua avó morreu e ele se tornou dono de uma casa antiga, construída em 1889, numa cidadezinha esquecida no interior de Minas Gerais. A casa era enorme, fria, silenciosa, mas tinha algo mais: um sótão trancado, com cadeados enferrujados e correntes antigas. A avó sempre dizia: nunca suba naquele sótão. Aquele lugar guarda um pacto que a nossa família nunca deveria ter visto. Ele ignorou. Na primeira noite depois do funeral, decidiu subir. Quando quebrou o último cadeado, o ar ficou mais denso. Uma corrente gelada passou entre suas pernas, como se algo tivesse acabado de fugir dali. A porta abriu com um estalo seco. O sótão estava escuro, exceto por um feixe de luz iluminando um baú de madeira negra, com símbolos queimados na superfície. Ele abriu. Dentro havia um caderno de couro grosso, seco como pele humana, e na primeira página, escrita com uma tinta que parecia sangue seco, estava: não revele a marca, não desenhe a marca, não invoque a marca, pois ela não é um símbolo, ela é um chamado. E logo abaixo, o desenho. Um círculo incompleto, uma rachadura no centro, e duas linhas cruzadas que lembravam asas quebradas. Luan nunca deveria ter copiado aquele símbolo, mas copiou. Naquela madrugada, Luan ficou desenhando o símbolo em folhas soltas, tentando entender sua geometria impossível. As linhas nunca fechavam exatamente igual. O símbolo parecia mudar levemente cada vez que era desenhado, como se tivesse vontade própria. Quando terminou a 20ª tentativa, apagou a luz e foi dormir, mas não conseguiu. Às 3h17, ele ouviu passos no corredor. Passos lentos, profundos, iguais aos de alguém com pés enormes e pesados. Tem alguém aí? Ele chamou. Os passos pararam. O silêncio que veio depois foi tão profundo que parecia um vácuo. Então ele ouviu um sussurro atrás da porta do quarto. Você chamou, eu atendi, o ar gelou. Luan acendeu a luz, correu até a porta e a abriu de um golpe. Nada. O corredor estava completamente vazio. Mas no chão, bem na frente da porta, havia um papel, o símbolo que ele tinha desenhado. Só que agora as linhas estavam brilhando. Nos dias seguintes, a casa ficou diferente. Portas que antes rangiam estavam completamente silenciosas. Espelhos se embaçavam mesmo sem vapor. Vozes no andar de cima chamavam seu nome.
sempre entre 2 e 4 da manhã. Mas o pior começou quando ele notou algo em seu próprio reflexo. No terceiro dia, Luan estava lavando o rosto quando viu no espelho uma sombra atrás dele, um vulto alto, magro, de asas queimadas e rosto coberto por cicatrizes de luz. Os olhos eram profundos demais, negros demais, como buracos no tecido da realidade. Quando ele virou, nada, mas o reflexo continuava lá, e atrás da criatura, no espelho, estava o símbolo, flutuando, como uma marca viva gravada no próprio ar. Ele se afastou, tremendo, mas o reflexo deu um passo para frente. "O que você quer?" ele gritou. A criatura no espelho inclinou a cabeça, e então, com uma voz que parecia ecoar em múltiplas direções ao mesmo tempo, disse: "Você usou a marca dos caídos. Nós ouvimos, e agora nós vemos você." O espelho estilhaçou. Desesperado, Luan voltou ao diário encontrado no sótão, que pertencia ao seu bisavô, um homem que desapareceu misteriosamente em 1913. As páginas falavam do símbolo proibido e de quem o criou. O diário dizia: "O selo do horizonte partido é a assinatura dos 7 caídos. Cada traço é uma ferida que eles abriram no céu ao serem expulsos. Desenhá-lo é relembrá-los. Relembrá-los é invocá-los. E mais abaixo, a marca escolhe seu portador. Uma vez desenhada, ela não deixa o artista. Ela se alimenta dele." Luan começou a suar frio. Então leu o trecho mais assustador. "Se você já ouviu passos, se já viu olhos no escuro, então ainda há tempo. Apague a marca. Queime o papel. Fique em silêncio, pois quando o símbolo começar a aparecer sozinho, o portador está condenado." Luan fechou o diário com força. Tarde demais. Na parede, ao lado da cama, o símbolo estava lá. Carvão puro, queimado, direto no concreto. Nessa noite ele não dormiu. Às 3h17, como sempre, os passos começaram. Mas dessa vez eram mais pesados, mais próximos, mais famintos. A porta do quarto começou a tremer, como se algo enorme estivesse do outro lado, empurrando com força. Ele segurou a maçaneta. Um erro! A temperatura caiu tão rápido que a maçaneta queimou sua pele. Não com calor, mas com frio extremo. Ele soltou, gritou, então ouviu a voz: "Abra, abra, abra." Mas não era um pedido, era uma ordem. O símbolo na parede brilhou em vermelho. A porta abriu sozinha, e no corredor, em pé, curvado, respirando como um animal que sofreu torturas eternas, estava o anjo caído. Corpo retorcido, asas rasgadas, veias de luz escura pulsando no pescoço e olhos que carregavam ódio milenar. Quando a criatura sorriu, seus dentes eram como espinhos de metal. "Portador", ela disse. Luan não conseguia se mexer. "Você pertence ao selo agora." Depois daquela noite, coisas impossíveis começaram a acontecer com ele. A marca aparecia em seu braço quando ele dormia. Sussurros o acompanhavam até no banho. O reflexo dele se movia alguns segundos atrasado. Ele começou a sangrar pelo nariz. A mente dele ficava turva. Sentia que algo estava crescendo dentro da sua cabeça, uma voz, um comando, uma presença. Ele desenhava o símbolo compulsivamente, nas paredes, no vidro, no chão, em sua própria pele. E cada vez que desenhava, a casa tremia. Era como se algo estivesse tentando atravessar a realidade. Até que um dia, não foi mais só um, foram 5, 10, 15 vultos pela casa, todos de luz negra, todos com asas quebradas, todos com fome. Desesperado,
Luan folheou o diário até a última página. Estava vazia. Mas quando tocou nela, letras começaram a surgir sozinhas, como se alguém estivesse escrevendo do outro lado da folha. Ele viu as palavras sendo formadas diante de seus olhos. Você é o portador. Não há salvação, mas há uma escolha. Luan respirou fundo. As letras continuaram. Entregue sua luz ou alimente as deles. Nesse instante, a casa inteira ficou escura. Luan ouviu asas batendo, asas enormes, pesadas, derrotadas, e uma voz ecoou por toda a casa. Nós queremos você. Às 3h17, todos os símbolos da casa começaram a brilhar simultaneamente. As paredes tremiam. O chão rachou. O ar parecia entrar e sair sem som. Luan desceu para a sala, onde as sombras se reuniam. 6 anjos caídos estavam ali. Mas havia um sétimo, maior, mais profundo, cuja presença parecia arrancar o ar dos pulmões. Ele não tinha rosto. Era só uma luz negra com forma de humano e 2 enormes asas despedaçadas. O líder, o criador da marca. Você a desenhou, ele disse. Isso nos chama? Luan tremia. O anjo continuou. Nós fomos expulsos por desafiar o Criador. Agora você desafia a criação a usar nosso selo. Você já faz parte de nós. Eu não quero isso, Luan gritou. O anjo inclinou a cabeça. Não importa o que você quer. Importa o que você chamou. A marca nunca erra. Ela escolhe aqueles com escuridão suficiente. Luan sentiu algo dentro dele se contorcer, como se seu espírito estivesse sendo puxado para fora. E então, a criatura estendeu a mão. O símbolo apareceu no chão, vivo, pulsante, como lava negra incandescente. Os anjos cercaram Luan. O ar queimava. A luz tremia. Tudo à sua volta parecia dobrar, rasgar, sofrer. Quando o líder tocou seu peito, Luan sentiu seu coração parar, literalmente. Seu corpo caiu, mas sua consciência permaneceu ali, presa, observando-se de fora. Ele viu as sombras entrando em sua carne. Viu as asas se fundindo às suas costas, invisíveis aos olhos humanos. Viu os símbolos se cravar em sua pele, como ferro quente. E ouviu a voz dentro da sua mente. Agora você é a 7ª marca. Você é nosso novo portal. Você é o início da queda final. Quando ele acordou, estava no chão da sala e o relógio marcava 3h18. A casa estava normal e não havia anjos caídos, nem havia sombras, não havia luz negra. Mas no espelho, ele viu, suas pupilas agora eram rachadas, como um símbolo, e atrás dele havia asas gigantes, feitas de luz escura, e uma voz sussurrou dentro da sua mente. A guerra começou, portador, e você é o nosso general. Luan sorriu, não porque queria, mas porque já não era mais ele. Quando o selo for carregado por um humano, o céu se abrirá novamente, e desta vez não haverá vencedor. Haverá apenas queda. A câmera imaginária se afasta. O símbolo brilha no braço de Luan. Asas negras se abrem. A casa treme e o céu fica vermelho. A marca está ativa e o mundo inteiro será o próximo a ouvi-la.